maioria das pessoas estão aprendendo a dirigir, o que há muita ansiedade e pouca habilidade. A maioria dos jovens no volante, eles ficam um pouco sobrecarregados com tanta coisa que ele precisa prestar atenção para manter o quê? Uma condução segura. Eu lembro-me quando estava aprendendo a dirigir e observando outros alunos, eles, quando tinham que olhar para o retrovisor, ou muitas vezes olhar para o câmbio, o pedal da embreagem para mudar a marcha, para seguir, o carro se desviava. Você pode ter tido uma experiência semelhante quando aprendeu a dirigir. Depois de dirigir, dia após dia, por vários anos, você descobre que muitas coisas que exigiam muito da sua atenção, elas se tornam o quê? Secundárias. E elas exigiam grande concentração, mas com a prática elas se tornaram automáticas. Se você dirige um carro há muito tempo, você pode até dizer se há algo de errado com o seu carro, simplesmente com o barulho que você identificou, você consegue identificar, parece que está diferente. Bons motoristas não se tornam simplesmente bons motoristas apenas sentando na autoescola e fazendo o número de aulas que são necessários. Os bons motoristas se tornam o quê? Bons motoristas praticando, Passam mais tempo no volante praticando, tomando o quê? Praticando bons hábitos. Eles treinam esses bons hábitos que agora se tornam o quê? De segunda ordem, que não exigem tanta atenção, que você faz automaticamente. Hoje nós veremos um tipo de treinamento, mas que compartilha muitas das mesmas características de um treinamento para ser um bom motorista. Vamos aprender a viver uma vida que reflete o que é a esperança que temos em Cristo. O apóstolo Pedro nos conduz a viver uma vida que reflete essa esperança de Cristo. E ele nos diz como começar a viver de maneira diferente do mundo que nos cerca. Assim como você não se torna um bom motorista sentado na sala de aula aprendendo apenas, assistindo outros bons motoristas, você nunca vai viver uma vida santa sem fazer um esforço consistente, isso é, para colocar em prática as ordens, os comandos que Pedro nos orienta nesse trecho. Estamos apenas começando o nosso estudo na primeira carta de Pedro, mas já vimos que os crentes têm um grande motivo de esperança, e hoje pela manhã nós vimos o quê? Pedro enfatizar que os crentes têm o quê? Uma herança, um tesouro que está esperando por nós, esperando no céu, isso é, sendo guardados até chegarmos, que até mesmo os anjos anseiam por ele. Ele disse que por causa disso os cristãos devem o quê? Ser pessoas que vivem com uma esperança que não pode ser o quê? Abalada. Abalada por quê? Pelas coisas deste mundo. Aconteça o que acontecer, os cristãos têm o quê? A garantia de que os que esperam, o que o espera é muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa ofertar, que esse mundo possa oferecer. Então, qual que é o primeiro comando que o apóstolo Pedro nos dá? Agora, Pedro aplica essas verdades, ele nos mostra como viver de uma maneira que abraça essa esperança que nos é dada. Essa sessão começa como? Portanto, então ele está concluindo o quê? Concluindo um raciocínio que ele trouxe até o versículo 12, e o que significa que ele acabou de dizer, basicamente, Pedro está dizendo que uma vez que nós somos escolhidos por Deus, e que temos uma herança garantida nos esperando no céu, nós devemos o quê? Viver as nossas vidas de uma maneira que traga honra e glorifique a Deus. O mandamento é abrangente, que Pedro nos dá. Ser santo. Ele quer dizer que devemos ser santos, assim como nosso Pai Celestial é santo. Mas o que significa ser santo? Ser santo significa, literalmente, estar separado. Quando dizemos que Deus é santo, significa que ele está completamente separado do pecado e do mal. Não há nada no caráter de Deus que esteja remotamente relacionado com o pecado. A santidade de Deus significa que tudo nele é o oposto
do pecado e do mal. Pedro cita Levítico, né? Quando Deus ordenou, seja santo porque eu sou santo. Existem vários lugares em Levítico os quais Pedro pode estar se referindo, porque o tema santidade está presente em todo o livro de Levítico. Levítico é o quê? Um livro que deu aos israelitas instruções de como viver de uma maneira que diferenciasse do mundo ao seu redor. O que tinha acontecido? O povo de Israel havia sido escravo no Egito, Deus os livrou da escravidão e levou esse povo à Terra Santa. Só que nesse lugar que Deus levou o povo, havia um povo que já morava lá, um povo que já existia. E esse povo tinha que ser eliminado, tinha que ser retirado. E por quê? Porque eram pessoas más. E aí você pode perguntar, mas Deus estava sendo arbitrário, injusto? Não. Ele ordenou que se livrassem de todos, por quê? Porque sabia que se não se livrassem daquele povo, o povo seria levado aos costumes pagãos daquele povo. E os israelitas não fizeram o que Deus disse e começaram o quê? A comprometer a sua fé e as suas vidas. Logo, eles estavam seguindo os rituais pagãos daquelas pessoas que cercavam, aquelas pessoas que já habitavam naquele lugar. E eles não se separaram do mundo ao seu redor. E isso os separou de Deus. Então, quando vemos os profetas falando, convertam-se ao Senhor, o que eles estão dizendo? Voltem-se para Deus. Vocês tomaram um caminho errado, um caminho diferente do que Deus exigiu e pediu de vocês. Voltem para Deus. Conversão, mudança de mente, metanoia, mudar a mente. Também nós estamos cercados por uma cultura que procura nos afastar de Deus. Nossa cultura parece dizer que a maneira de Deus, né, fazer as coisas é tolice. E nós progredimos além disso, né? A nossa sociedade nos empurra a nos misturarmos com a multidão, né, a seguir o fluxo, né, como dizem. Deus nos chama para viver o quê? De uma maneira diferente. Isso é, para você ser um esquisito. É assim mesmo que Deus chama. Para você ser separado, para viver de acordo com os seus mandamentos, mesmo que a nossa sociedade diga, você é um tolo. Você é um tolo. Ele nos chama para segui-lo. E não as tendências da sociedade contemporânea que nós vivemos. As tendências mudam, confundem, decepcionam. As tendências são baseadas nos caprichos das pessoas. Deus nos chama a buscar o que é verdadeiro e imutável. Ele nos chama para segui-lo. Santidade não é seguir um monte de regras que nos permitirão entrar no céu. Nós nunca poderíamos fazer o suficiente para ganhar o céu. O mandamento de ser santo nos desafia a viver uma vida de maneira que honre aquele que nos salvou por sua misericórdia. Jesus Cristo já pagou o preço por nós. O desejo de viver uma vida santa é uma resposta ao amor de Deus que enviou seu Filho para morrer no meu lugar. E não a tentativa de conquistá-lo. Imagine um marido e uma esposa separados, né? Por exemplo, um marido que precisou se deslocar para um outro país para servir as Forças Armadas ou a um trabalho, né? Eles se amam profundamente, mas vão ter que ficar afastados por mais de um ano. Imagine a situação desse casal. E durante esse período, sem o marido e a mulher se encontrar, durante um ano, eles têm possibilidades de se relacionarem com outras pessoas, né? De iniciar um relacionamento com outras pessoas. E cada um pode decidir apenas viver um momento, em vez de olhar para o todo. Eles poderiam trocar os seus anos de casamento juntos por alguns momentos de prazer temporário com essa outra pessoa. Mas esse marido e essa mulher, no entanto, eles não agem assim. Embora cada um tenha oportunidades de se relacionar com outra pessoa, eles sabem que isso prejudicaria o quê? O seu relacionamento com o seu cônjuge. Então, eles escolheram o quê? Permanecer separado das oportunidades de relacionamento que surgiram com essas outras pessoas para que eles possam ficar juntos. O relacionamento deles é muito mais importante que a emoção temporária que eles receberiam estando com outras pessoas.
Enxergaram o quadro? Essa é uma imagem de santidade. O marido e a esposa optam permanecer separados de outros relacionamentos. Por quê? Porque eles estão honrando aqueles que eles amam. E temos um relacionamento com Deus, um Deus santo, e quando colocamos a Deus acima de tudo, esse relacionamento se aprofunda e nós no quê? Nos tornamos ainda mais próximos dele. E o agrada quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, no lugar que é devido. Então nós vimos aí a primeira ordem, primeiro comando que Pedro nos dá. E agora nós vamos ver como viver vidas santas. Então entendemos que devemos ser santos, né, como uma resposta ao Deus que nos ama. Uma coisa é dizer que devemos ser santos também, né? Mas também precisamos o quê? Perguntar, mas como nós vamos fazer? Felizmente, Pedro, ele dá três ordens aqui, 3 comandos de como avançar para viver uma vida santa. O primeiro deles é o quê? Preparar a nossa mente. Quando você vai estudar o original desse trecho, o que ele está querendo dizer aqui? Cingir os lombos. Cinja os lombos da sua mente, né? É confuso, mas é isso que o original está querendo dizer. No primeiro século, os homens usavam o quê? Túnicas, né? E no Oriente Médio ainda usam hoje, né? Túnicas compridas que vinham até os pés. Se você já participou de uma peça teatral, se você já tentou vestir uma túnica, você já presenciou o quão desajeitada que é e você pisa nela e parece que ela vai se desfazendo, tirando e atrapalhando o seu caminhar. Então, os homens daquela época precisavam o quê? Cingir os lombos. O que significava? Enfiar o quê? O fundo das suas roupas nos cintos, que agora eles estariam com algo parecido com shorts. Isso é, eles estariam prontos para a ação. Hoje nós podemos dizer como, arregace suas mangas, arregace a manga da sua mente e vamos para cima. Em outras palavras, prepare a sua mente para fazer o trabalho que precisa ser feito. Se queremos viver de uma maneira diferente do mundo, a batalha começa com a nossa mente. Eu acho que existem várias maneiras pelas quais nós podemos o quê? Preparar nossa mente para a ação, para permanecermos firmes num mundo que está totalmente tentando o quê? Nos tirar do foco. Uma recomendação é, leia a Bíblia, leia outros livros cristãos que o desafiarão na sua fé e o equiparão o quê? Com o conhecimento e a sabedoria que você precisa para enfrentar o mundo. E tem livros específicos que vão trabalhar de acordo com o problema que você está passando, seja ele ansiedade, depressão, gula, seja o problema que for. Existem, além da Bíblia, existem muitos bons livros cristãos que vão te orientar nesse caminho. Comece memorizando as Escrituras. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele continuamente citava a palavra de Deus, e ele citou bastante o livro de Deuteronômio, de uma maneira para lembrar a ele mesmo e a Satanás o que Deus havia prometido e o que Deus havia ordenado que ele fizesse. E nós podemos empregar o mesmo princípio, né? Alguns de vocês talvez achem difícil memorização, né? Decorar versículos. Difícil não é impossível, não há impossibilidades para Deus, meus irmãos. Então, qual que deve ser a nossa chave? A chave é manter a constância. Isso é, uma sugestão que eu vou dar para os irmãos. Antigamente, quando nós íamos aprender um idioma, o que nós faríamos? Nós escrevíamos as palavras que nós achávamos difíceis em um cartão. E nesse cartão nós o quê? Ia fazendo vários cartões. Na hora que a gente tinha um tempo, a gente ia nos cartões e ia olhando. Se você não lida muito bem com a tecnologia, você pode ainda fazer os cartões, com os versículos que chamarem sua atenção. Mas se você já lida bem com a tecnologia, existem aplicativos de cartões, que você pode copiar de um lado o versículo e do outro lado a referência. E assim você memorizar. E onde que eu posso fazer isso, pastor? Você pode fazer naqueles momentos que você estiver o quê? Naqueles momentos que você estiver tranquilos, no momento que você estiver, por exemplo, esperando uma consulta médica, na fila de um banco, você pode memorizar
esses versículos. Então não é impossível, tá? Passe algum tempo em silêncio, desligue a sua TV, o rádio e até o seu telefone celular. Estamos tão ocupados fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que muitas vezes nos deixamos de pensar profundamente sobre qualquer coisa. Reserve um tempo para pensar quem é Deus, sobre a luta que você está enfrentando. E todos nós enfrentamos lutas, todos enfrentamos lutas de diferentes ordens, todos nós. Então, pare um tempo. E nesse tempo de silêncio, você pode estar totalmente presente com Deus, em vez de permitir o quê? Que as demais coisas desviem a sua fé. Limite o que entra na sua casa. Desligue a TV, né, quando um conteúdo exibido for inadequado, mesmo que o programa estiver no meio. Desligue, mude, encerre a programação. Outra coisa, aprenda a desviar o seu olhar à pessoa do sexo oposto quando você sentir que seus olhos estão vagando. Afaste-se de conversas que causam desejos pecaminosos, como ganância, maledicência, raiva, inveja. Afaste-se dessas conversas. Pare de culpar as outras pessoas por sua raiva. Em vez de reclamar que algumas pessoas em sua vida te enlouquecem, reconheça a verdade de que as pessoas não nos fazem nada, não nos fazem fazer nada, mas temos o quê? A opção de como responder. Mude a maneira como você pensa sobre o seu trabalho, escola, aprenda a vê-lo como um campo missionário que Deus lhe deu, e não como algo que deve ser o que? Um fardo. Precisamos começar o quê? A treinar as nossas mentes, né? Se queremos viver vidas santas diferente do mundo, nós precisamos cingir as nossas mentes, isso é, preparar as nossas mentes para encarar um mundo hostil ao Evangelho, hostil a Deus. Como aluno de trânsito, você não pode esperar que sua mente esteja pronta se você não praticar. Segundo comando que Pedro nos dá é: tenha autocontrole. E aqui no original ele quer dizer o quê? Seja sóbrio, né? Eu falei já uma vez aqui sobre a etimologia da palavra sóbrio, né? Bria é o copo que o soldado romano tomava, né? O vinho, as bebidas. E ébrio é aquele que tem domínio sobre, que deixa-se dominar, né, pelo copo. E sóbrio é aquele que domina o copo. Seja sóbrio, tá? Embora o que Pedro está querendo dizer aqui não é que nós não devemos ficar bêbados, né? Seja verdade que nós não devemos ficar bêbados, o que Pedro está querendo dizer aqui não é isso, né? O que ele está querendo dizer aqui é que nós não devemos nos deixar nos controlar pelo álcool, isso é, não devemos permitir que nada externo tenha controle sobre nós. É nesse sentido que ele usa a palavra sóbrio, sobriedade não simplesmente da bebida alcoólica, mas de outras coisas que vêm contaminando. Muitas coisas podem contaminar a nossa vida. A pornografia, tem muitas pessoas que usam pornografia, homens, mulheres, isso passa a ter um domínio. A dependência química, tem muitas pessoas dependentes químicos, tanto da química lícita quanto da ilícita. É disso que nós podemos ser sóbrios. Nós precisamos nos afastar daquilo que tira a nossa comunhão com Deus. Permitir que nada externo tome controle das nossas vidas. Permitimos que todos os tipos de desejo nos controlem, né? Muitas pessoas são controladas por dinheiro, sucesso, relacionamentos. Precisamos o quê? Apreciar essas coisas, né? Sem permitir que elas nos controlem. Não há nada de errado você apreciar algumas coisas, desde que ela não tenha o controle. Fazemos isso o quê? Estabelecendo limites para os nossos desejos e aderindo a eles. Como nós podemos fazer isso? Se você luta com o dinheiro, né? Se o dinheiro nunca é suficiente para você, comece a fazer um orçamento, né? Comece a cuidar do seu dinheiro. Faça um planejamento onde cada real será gasto, deixando o quê?
uma quantidade limitada de dinheiro para que você possa gastar com o que quiser. Planeje no início do mês, em vez de fazer as coisas com o que sobrar no final do mês. Não compre coisas que você não esteja precisando, que não esteja no seu orçamento. Se você achar que está muito ocupado, escolha limitar-se e seus filhos, né, a um certo número de atividades. Tem pessoas que se deixam controlar pela agenda. É o contrário, controle a sua agenda. Tá? Controle a sua agenda. Escolha as atividades mais importantes para você. Não porque elas sejam ruins, mas porque você precisa controlar a sua agenda ao invés dela controlar você. Reserve um tempo para fazer o que é mais importante e ensine a seus filhos a fazer isso também. Defina um cronograma para a leitura da Bíblia e oração e cumpra ele. Reserve, comece com 15 minutos por dia. Faça isso. Crie rotinas, disciplinas, hábitos para que você melhore. Para que você melhore a situação, o seu relacionamento com Deus, e para que você crie esse treinamento de santidade. Controle a sua língua, né? Tiago diz, um homem que controla a língua é capaz de controlar todo o seu corpo. Pense antes de falar. Pense. Veja se o que você está prestes a dizer irá honrar a Deus. E se não for, não diga. Não importa quão forte seja o desejo. Faça dos seus desejos o quê? Pecaminosos e irritantes, uma questão de oração. Hoje nós falamos, né? Controle a sua língua, né? Controle seus dedos também, né? Você manda mensagem com os dedos, né? Não somente com sua língua. Então, peça a Deus para ajudá-lo. Quando você se sentir tentado, peça imediatamente a ajuda de Deus. Ele não nos permitirá que nós caiamos em tentação. Peça ajuda. Ele não quer que a gente vença o pecado com a nossa própria força. Ele quer nos ajudar. Se queremos ser santos, temos o quê? Que enfrentar os nossos desejos na força do Senhor, não na nossa. E exercer o controle sobre eles. Em vez de permitir que eles nos controlem. E a terceira coisa que Pedro nos diz é o quê? Fazer-nos libertar dos maus desejos do mundo. Nós vivemos em um mundo que nos diz que o tipo de vida que nós vivemos aqui é uma tolice. Você vai todo dia na igreja, vai 2 vezes no domingo, você reserva tanto tempo assim. Você é um tolo. É isso que o mundo está dizendo para nós. Nossa sociedade diz que o que nós devemos fazer, devemos fazer o que nós queremos e quando queremos. Ela nos diz para ceda aos seus desejos, do seu coração. Seja feliz. É isso que a sociedade está falando. Vai ser feliz. É isso que está no coração de quase toda a publicidade. É isso que os comerciais estão bombando na nossa telinha do celular, do computador, na televisão, nos dizendo, você merece o melhor. O mundo diz que o que queremos é a coisa mais importante que existe. O mundo diz, você é o rei. É isso que ele está nos ensinando. Isso parece atraente, mas não é verdade. O mundo não gira em torno de você. Pedro nos diz que, uma vez que conhecemos a verdade, devemos ser obedientes e recusar a ser conforme o padrão do mundo. Talvez isso signifique que nós, a partir desse conhecimento que nós estamos aprendendo hoje, recusemos a participar de fofocas que acontecem no bebedouro, nas rodinhas, seja na mesa do almoço, na mesa do jantar, na nossa casa ou qualquer lugar que estejamos. Em vez disso, reconheceremos que a maneira como falamos sobre os outros pode ter um impacto profundo nas suas vidas. Devemos nos contentar com o que nós temos, em vez de aderir ao refrão mundano, que nós merecemos o melhor ou precisamos de mais. Isso pode significar que talvez você não precise comprar um carro novo agora, se o seu ainda está funcionando e não está dando manutenção. Então, isso pode significar muita coisa, Você não precisa, talvez, comprar um dispositivo novo, Os jovenzinhos, os adolescentes sempre querem. Eu quero o iPhone e tal, eu quero o mais novo que tem, o mais recente.
Não, nós não precisamos, desde que o seu esteja atendendo às suas necessidades, esteja sendo suficiente para que você faça uma ligação, mande uma mensagem e seja respondido. Escolha ficar quieto e ouvir os outros quando estiverem em um grupo, em vez de tentar mostrar a todos, nossa, como eu sou importante, como eu sou inteligente, ou como eu sou bem-sucedido, como eu sou melhor que os outros, como eu sou bom. Procure conhecer as pessoas em vez de julgá-las com base na sua primeira impressão. Podemos ver pessoas por quem elas são, criações amadas de Deus, em vez de aborrecimentos a serem o quê? Enfrentados, ou obstáculos a serem superados. Esses tipos de coisas são padrão do mundo. No fundo, nós sabemos que essas coisas estão erradas, mas quando fazemos, nós justificamos como? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? É hora de parar de desculpas e simplesmente agir, né? Parar de seguir o padrão do mundo. Porque é mais fácil, né? A gente dá muita desculpa, vamos seguir aqui mesmo, porque é mais fácil. Não é assim. Precisamos nos libertar do padrão do mundo e viver como filhos obedientes ao nosso Pai Celestial. Pedro, meus irmãos, ele, guiado pelo Espírito Santo, como nós lemos nos versículos anteriores, nos dá grandes instruções sobre como devemos viver. Ele não apenas nos diz para sermos santos, mas ele diz como realizar o treinamento para uma vida santa. Essa mensagem fala de um treinamento para uma vida santa. Você pode pensar, por que se preocupar com esse treinamento se isso vai envolver sacrifício e desconforto? Por que eu vou me preocupar com isso? Seria mais fácil seguirmos o fluxo do mundo, deixar as coisas acontecer, permitir que os nossos desejos continuem a nos controlar. Lembre-se que Pedro está falando com cristãos, e são aqueles cristãos que foram dispersos em Capadócia, Ponto, Bitínia, região acima, abaixo do Mar Negro. É nessa região. São cristãos que foram perseguidos por causa da sua fé. São para essas pessoas que Pedro está falando. Pedro não está falando com qualquer um. Isso não é algum tipo de conversa de autoajuda, não. Pedro diz aos cristãos que se lembrem a quem eles servem e que se lembrem da graça que Deus nos deu. Ele nos lembra que Deus nos escolheu amar e preparar um lugar para nós no céu. E não apenas isso, ele forneceu uma maneira de sermos perdoados. Não importa que o seu passado, o que esteja no seu passado. Pedro nos diz que os cristãos devem o que? Se esforçar para viver vidas santas. Vidas, por quê? Porque nós fomos amados por Deus, por um Deus santo, e queremos o quê? Mostrar honra a Ele. Lembre-se que Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós tivéssemos vida, para que nós tenhamos vida. E não é só uma bênção futura, é uma bênção aqui também, hoje também. Vocês lembram do jovem, né? O jovem ansioso com pouca habilidade, muita ansiedade e pouca habilidade, querendo tirar a sua carteira de habilitação nacional. Eles estão dispostos a passar a quantidade que for necessária de horas no treinamento para sair dirigindo os carros. Indo para qualquer lugar, se o instrutor mandar ele virar para a esquerda, ele vai para a direita, ele vai para onde o instrutor guiá-lo. É um momento talvez estressante, sobrecarga, não muito fácil no começo, mas eles vão permanecer o quê? Firmes. Por quê? Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que um dia obterão a sua carteira nacional de habilitação e a partir daí terão a liberdade de conduzir para onde quer que eles queiram. É o mesmo com a busca de santidade. Ela é difícil, exige o quê? Esforço em conjunto, não será nada popular. Mas nós devemos o quê? Manter os olhos na recompensa, naquele tesouro, na herança prometida por Deus, na vida além do túmulo. Sabemos que o que estamos nos movendo, né, para onde estamos nos movendo. Nós sabemos que à medida que nos tornamos mais santos, nos aproximamos do Deus Santo.
que nos ama. Sabemos que nos libertamos das garras do mundo, experimentamos uma liberdade que ilude algumas pessoas. Sabemos que seguir o caminho de Deus traz enormes benefícios. E sabemos que, embora treinar para a santidade seja um trabalho árduo, no final vai valer absolutamente a pena. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a conseguir esse treinamento para a santidade, colocar em prática.